o maior problema do Estado? Falta de governo. E não tem um problema específico do Estado. No nosso diagnóstico, meu diagnóstico, é que falta governo. Se a gente analisar que o PSDB governa o Estado há 24 anos, e se você observar 24 anos, você pode planejar a solução de qualquer coisa. Se você pegar o tema segurança, se você pegar o tema saúde, se você pegar o tema educação, se você pegar o tema transporte, até ferrovias era possível ter planejado. 24 anos não são 24 dias. Portanto, a lógica de pensar gestão de cidades, gestão de Estado, gestão do país, é essencial planejar. E o PSDB fala muito em planejar, mas me parece que é só da boca para fora. Porque se perguntar em qualquer região do Estado, o Estado é uma economia complexa, é uma economia paulista e tem as economias regionalizadas, que era preciso ter a liderança do governador muito forte nesse processo de planejamento do Estado. É exatamente a grande ausência que se tem. E aí, se você olhar o Estado, esses 24 anos, você tem um cidadão que foi um personagem quase que do tempo todo presente nesses 24 anos. Porque ou ele era governador, ou era vice, ou era secretário de área estratégica, senhor Geraldo Alckmin. Aqui está a grande demonstração da incapacidade, da incompetência do PSDB nesse processo de planejamento. Não teve. Ou seja, se perguntar dessas áreas todas que eu me referi, um gargalo que eles tenham resolvido, a resposta será um sonoro não. Em todo o estado de São Paulo. Ou seja, então falta, o principal problema, falta governo. O que você pretende que seja a marca da sua gestão? Planejamento. Eu demonstrei em São Bernardo, 8 anos, que planejamento é essencial. Planejamento e de forma participativa, de forma transparente, ou seja, a transparência também é uma ferramenta muito importante. Se a gente pegar o estado de São Paulo, problema da recursos hídricos, falta d'água, papel da Sabesp, você vai caracterizar com muita facilidade a ausência de planejamento. Porque você sabia que no dia do desastre, da tragédia do prédio do Paissandu que caiu, incêndio, faltou água nos hidrantes por problema de pressão. E por que o problema de pressão? Porque à noite a Sabesp diminui a pressão da rede, porque se deixar com a mesma pressão durante o dia, quando o pessoal está consumindo, estoura toda a rede. Numa demonstração, num depoimento, numa confissão da sua real incompetência, porque a rede está sucateada, ou seja, ausência de investimento para solucionar um problema. Aliás, a grave crise de 2014 e 2015, os especialistas dizem que todo o esforço feito para as medidas paliativas que o governo fez, se tivesse resolvido o problema de desperdício, daria mais ou menos a mesma quantidade de água que as medidas paliativas o trouxe. Ou seja, você quer mais confissão de incompetência e de ausência de planejamento que isso? E de transparência? Porque o povo não sabe disso. E o que você considera que é o maior potencial de São Paulo e que é pouco ou mal explorado hoje? Nesse planejamento que eu me refiro, é preciso aí pegar cada área, né? Se você vamos pegar a educação. Educação, imagino que deva ser prioridade em qualquer parte do mundo. E São Paulo também deveria, mas não tem sido. Porque se olharmos os indicadores da rede estadual de 1995, me parece que é superior aos indicadores desse momento da rede estadual de ensino do estado de São Paulo. Se falarmos que para ter uma educação para valer é preciso ter profissionais estimulados, eu pergunto, nós temos na rede de educação do Estado profissionais estimulados pela valorização profissional,
pelo salário praticado, pela estrutura das físicas, porque tudo compõe um processo de valorização e de estímulo. Estímulo dos profissionais, estímulo dos alunos, da juventude, das famílias. Na verdade, o exemplo que trago de São Bernardo é o desespero das mães quando as crianças vão deixar a estrutura da municipal para passar para a estrutura estadual, porque reclamam da falta, desde a qualidade da merenda, enlatados, né? Desde a estrutura física e desde a frequência, da garantia, se vamos ter professores, vamos ter professor na sala de aula, qual o estímulo que se tem, qual a condição, qual o ambiente, porque a educação pressupõe ter um ambiente que seja propício ao aprendizado, à tranquilidade, à serenidade, para você absorver os ensinamentos e o ambiente ser favorável a isso. Se você vai na estrutura da rede estadual, invariavelmente elas têm cara de cadeia. Ou seja, aqui nós temos um grave problema diagnosticado, que nós temos que planejar a solução desse problema da educação. Aqui nós estamos trabalhando com a lógica de pensar, primeiro, a valorização dos profissionais. São Paulo não pode responder à ausência, que tem ausência de recurso financeiro, de orçamento, para justificar o não cumprimento, que agora estão cumprindo male-male, né? O piso nacional, e depois agora de forte briga da PUESP, brigando, né, liderada pela Bebel, esse processo de muitos anos, né? Se o Maranhão discute e resolve, Piauí, ou seja, economias muito mais frágeis do que o estado de São Paulo. Ou seja, aqui pressupõe você decidir prioridades. O que é prioridade? E botar a sua energia, a energia do governador, a energia do governo, para resolver e solucionar as questões. Então, a educação passa por esse processo. Eu falo, São Bernardo, quando eu assumi em 2009, já tínhamos o IDEB razoável, nós tínhamos 5,4, mas levei para 6,8, introduzindo um processo de modernização das escolas, derrubando escola que tinha o perfil das escolas do Estado, fazendo nova escola, introduzindo o conceito dos céus. O conceito dos céus não é meramente o projeto arquitetônico, ele vem com a lógica de pensar a introdução, de ter a lógica da educação em período integral. Porque você trabalha a lógica para estimular aquele jovem ao processo de aprendizagem, influenciar na sua disciplina comportamental. Aí você introduz educação, esporte, cultura, lazer. É preciso também trazer para a rede estadual. E nós o faremos no meu governo, porque a educação será a prioridade número 1 para o estado de São Paulo, do ponto de vista de cuidar das pessoas. Se a gente cuidar da nossa juventude, estimular com laboratórios apropriados, modernos nas escolas, que estão sucateados. Se você garantir bibliotecas de qualidade, estímulo à leitura. São Bernardo, por exemplo, eu criei, durante a minha gestão, a Feira de Literatura Infanto-Juvenil obrigatória a cada 2 anos, para exatamente estimular a criança lá com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, ao gosto, à paixão da leitura, à conquista da leitura. E você não faz ideia, às vezes a inauguração das coberturas de quadra, porque nós cobrimos as quadras que eram descobertas, nós melhoramos a qualidade das escolas, manutenção, enfim. Aí eu resolvia perguntar para as crianças quem tinha ido na Feira de Literatura. Impressionante, Garibe. O depoimento das menininhas, dos menininhos. Ah, nós fomos. Quem não foi? Aí a frustração de quem, eventualmente, a mãe, de forma muito equivocada, não permitiu que fosse. Por alguma razão, pode ter tido dificuldade no dia, enfim. E aí perguntava, bom, vocês foram, gostaram? Gostamos. Bom, agora eu quero saber, porque assim, no final eles podiam escolher um livro para iniciar a sua biblioteca pessoal, particular, um estímulo para que também falar, eu tenho a minha biblioteca. Aí, as menininhas, os meninos, né, se punham a pensar, né, qual era o livro, qual o título que eles tinham levado, qual era o autor e qual era o assunto.
Impressionante que você tinha invariavelmente vários deles que faziam o resumo do assunto do livro que eles levaram para casa, um negócio assim muito gratificante. Então pensar que um jovem cursa, passa pelo fundamental, chega no ensino médio, sem condições de interpretação correta de texto, sem a mínima noção de matemática, que ensino médio que vai garantir essa passagem para que ele esteja preparado para o ambiente universitário? Esse é o desafio da educação do Estado de São Paulo e nós não estamos cumprindo, dando conta desse desafio. É esse o desafio que nós vamos buscar vencer. Tem um outro dilema na educação que é o abandono. Como é que chama isso? Qual é o termo? Evasão. A evasão escolar. Essa evasão escolar, hoje nós temos em São Paulo, segundo os dados, de a ordem de quase 300 mil pessoas na faixa etária de 4 a 17 anos, sendo que a faixa etária de 14 a 17 anos da ordem de 200 mil fora da escola. Para o Estado de São Paulo, eu considero inaceitável. Nós temos que buscar localizar essas famílias, que muitas vezes pode corresponder a famílias vulneráveis, com problemas sociais, com vulnerabilidade social, de renda. É preciso a gente buscar responder isso aqui. Aqui, determinei a equipe de preparação do programa de governo que estude a instituição de uma bolsa com corte social para garantir a permanência desse jovem, para que ele conclua o processo, para que ele conclua os ciclos educacionais, para que ele esteja de fato preparado para, se desejar um curso técnico, se desejar uma faculdade, ele poder estar preparado para isso. E colocar no ensino médio e instituindo cada vez mais a lógica também do ensino profissionalizante, estimular esse processo, porque é uma transição muito importante na vida dessa juventude. E com isso, se nós estamos falando de introduzir um conceito de educação de período integral e não simplesmente escola de período integral, porque aqui eu estou falando do modelo que eu adotei em São Bernardo, nós tínhamos somente na educação, somente com a parceria com o esporte, vocês sabem disso, no contraturno, 6.500 meninos e meninas fazendo escolinha de futebol. Se somar as demais modalidades culturais e as demais modalidades esportivas, nós tínhamos a ordem de 32 mil meninos e meninas, ou seja, nesse conceito de período integral educacional. O impacto na disciplina e na capacidade de atenção e de responder ao plano pedagógico, aqui, educacional, a partir da parceria, da combinação com esporte e cultura, é um depoimento impressionante por parte das mães e das professoras, do professorado e tal, o que contribuiu muito com a disciplina, com a evolução desses jovenzinhos. Então, essa experiência positiva nós vamos trazer para o Estado de São Paulo e buscar fazer em larga escala. Como você espera que vão ocorrer essas eleições em meio à polarização política e o avanço das fake news? Eu espero que o povo tenha consciência que é o título de eleitor, que é a sua condição de escolha, a possibilidade da sua escolha. Então, o que a gente pede, muita reflexão, os meios de comunicação têm um papel fundamental nesse processo da busca de estimular o voto, porque a coisa mais esquisita que tem, alguém fala, não vou votar em ninguém, como quem que esse fosse um grande negócio. Na verdade, é um péssimo negócio. Falar que não vai votar em ninguém, na verdade, é a declaração do pior dos pecados, que é a omissão. Então, a omissão não ajuda a resolver absolutamente nada. Aliás, a omissão, para algumas profissões, é até crime, né? Ele tem a obrigação, né, de não se omitir. Portanto, da mesma forma, na democracia, não cabe a omissão para quem tem o poder da decisão, que é o eleitor e a eleitora. Então, esse debate de conscientização, eu acho que os meios de comunicação têm aqui um papel essencial
Então, acredito que se o eleitorado tiver consciência disso, as fake news não vai fazer a cabeça de ninguém, porque as pessoas saberá fazer o seu filtro, saberá analisar não somente propostas escritas, porque esse propostas escritas, o papel aceita tudo de qualquer um. Agora, é preciso observar o histórico de experiência, de competência e de comprovação, né, do que está se propondo. Eu tenho uma experiência que eu posso dizer. Eu fui filho de trabalhador rural, né, sou filho de trabalhador rural, eu venho do interior do estado, né, caí de lombo de burro, colhi algodão, colhi arroz, colhi feijão, colhi milho, colhi amendoim, vim para São Paulo, morei na Zona Leste, participei de movimento de saúde, morei num bairro, cheguei num bairro que não tinha absolutamente nada. Nasce aí a minha militância de lutar por melhorias de calçada, de asfalto, de esgoto, de posto de saúde, de melhoria na escola. Essa é a minha origem, até chegar no movimento sindical. Fazer negociações que teve repercussão internacional, seja na Volks, seja na Ford, seja na Brastemp, seja com o Otis, seja o governo do estado, seja o governo federal. Né, negociações internacionais, fui ministro, fui candidato a vice-governador, presidi o Conselho de Segurança Nacional de Segurança Alimentar, né, pude acumular, inclusive numa área que eu agradeço ao presidente Lula, porque eu não queria, porque não entendo dessa área, por que você vai querer que eu presida o Conselho de Segurança Alimentar? Bota quem do ramo. Ele diz, mas eu preciso de alguém com autoridade política para fazer quem do ramo, os entendidos do ramo, trabalhar corretamente. E graças a Deus foi um bom aprendizado. Né? Fui candidato a vice do Genuíno, em 2002. Ministros que tive a felicidade de conceituar políticas, de elaborar, de construir conceitos de políticas, seja do consignado, consignado nasce de uma sugestão minha ao presidente Lula. Conceituei a política de salário mínimo, implantei. Conceituei como sindicalista, implantei com o ministro. O ministro da Previdência, tive a tarefa, muita gente achava quase impossível, de resolver o problema das filas do INSS. Graças a Deus eu dei conta, correspondi. E como prefeito, que tive aqui, né, a demonstração de como é planejar uma cidade. Eu posso considerar São Bernardo como um laboratório para planejar o estado de São Paulo, porque ali eu pude trabalhar com os dramas de habitação, de violência, de segurança, de saúde, de educação, de assistência social, de violência doméstica, né? Crianças de rua, morador de rua, Cracolândia. Então, eu tive ali um laboratório e, graças a Deus, o depoimento da maioria da população, porque nunca em unanimidade em lugar nenhum, desde Jesus Cristo, não é que eu fui o prefeito que mais fez na história da cidade, que mais fez a cidade avançar no período que fiz. Tem gente que diz que eu fiz em 8 anos o que os outros não fizeram em 40, em 50. Então essa é a experiência que eu tenho para colocar à disposição do estado de São Paulo. Diferente de outros. Você tem gente que veio que disse que não era gestor, que não era político, que era gestor. Que fez compromisso, empenhou a palavra. E aí tem uma outra coisa que para mim é um aprendizado de criança, que a palavra é sagrada. Aprendi lá na roça isso, com os meus pais, com os meus tios, com os irmãos mais velhos, sou de uma família de 14 irmãos, que dizia, você deu a palavra, você tem a obrigação de cumprir. E tem uma passagem, eu era ainda criança de colo, mas depois ouvi isso durante longos anos. A primeira propriedade que meu pai adquiriu com muito sacrifício. Um dia ele chega lá na quitanda para comprar alguma coisa, no final de tarde, um cidadão fala para ele, Lourenço, vende aquele sítio para mim, quero comprar teu sítio. Falei, mas eu não estou vendendo meu sítio, acabei de comprar. Minha primeira propriedade, é um sítio pequeno, propriedade pequena. Vende, Lourenço, bota preço. Ele botou um preço lá para o cara não comprar, o cara falou, é meu. Ele chegou em casa e falou, minha mãe, Massimina, vendi o sítio. Falei, como vender o sítio, Lourenço? Você está louco? Você perdeu o juízo? Vendi. Mas não pode, nós vamos fazer, não para onde agora? O que nós vamos fazer? Eu dei a palavra.
Eu me arrependo, mas eu dei a palavra, eu vou cumprir. Dei a palavra, está dado. Era assim. Então, é assim para mim ter o valor da palavra. Alguém vem, dá a palavra, diz que o dia 31 de dezembro de 2020 é que eu vou deixar a prefeitura. Depois de 1 ano e 3 meses, resolve ser candidato. Aliás, cometendo um outro problema, que é o problema da traição. Porque trai seu padrinho político. Trai o povo, trai o padrinho político, não tem palavra. Se não tem palavra, talvez tenha ausência de caráter. Enfim, o eleitor vai ter que decidir entre esses valores. Enfim, eu posso dizer que eu tenho alguma experiência para falar. E você tem também a história aí, tá certo? De explicações que eles vão ter que dar, de Paulo Preto, de suspeita de corrupção na PPP, da iluminação. Você tem um monte de questões que aqui nós vamos debater. Não é só projetos e ideias, porque ideias no papel todo mundo, não é? Todo mundo pode escrever, pode falar, mas quem fala com experiência positiva, no meu caso, graças a Deus, e outros que têm a experiência de dizer que era gestor, mas de gestor não foi absolutamente nada, porque além de abandonar a cidade, não fez a gestão da cidade. É só perguntar para o povo paulistano, talvez se explique a grande rejeição dele na capital. A campanha vai estadualizar essa rejeição. Os outros a mesma coisa, né? Porque você tem o rapaz do Pato, do Sapo, da Paulista, que também tem que explicar por que ele é contra direitos dos trabalhadores, contra o direito à aposentadoria, como é que ele explica a relação dele com o seu padrinho Michel Temer, e aí vai. Então temos aqui um longo debate para fazer na campanha, que eu creio que será revelador, vai ser para os eleitores e eleitoras, vai poder ter opção de escolha, e eu estou seguro que eu sou uma das boas opções de escolha. Marinho, você mais ou menos respondeu essa pergunta na primeira, eu vou fazer, se você quiser acrescentar alguma coisa. O PSDB está no poder há 24 anos. Uhum. Qual a sua avaliação sobre a gestão do Estado nessas mais de 2 décadas? Não sei se você quer acrescentar. Minha avaliação é que é uma gestão desastrosa, que conduziu o principal Estado, a principal economia do país para um processo de enfraquecimento no tempo. O Estado de São Paulo vem perdendo participação no PIB brasileiro, não aproveitou janelas de oportunidades para estimular o empresariado a fazer mais investimento, induzir investimento, porque o governador tem que liderar processo. Como eu disse, ele tem que liderar processo, tem que liderar os prefeitos, o empresariado, os trabalhadores, conformar entendimento para poder resolver dilemas, resolver problemas, né? E vale para todos os casos. Mas você tem o pré-sal, por exemplo, a indústria naval. Em 2002, o presidente Lula disse: a plataforma 37 e a outra, não me lembro o número, se eu for eleito, não será feito na Coreia, será feito no Brasil. Essa decisão orientou a Petrobras para deixar de ser meramente importadora de plataforma, importadora de muitos itens tecnológicos e passar a estimular um forte investimento em capacitação profissional, e o próprio, como ministro do Trabalho, fiz várias parcerias de estímulo de recursos do FAD para a formação profissional na indústria naval, na indústria petrolífera, formando gente, com escolas profissionalizantes, com sistema S, enfim. Ali nós saímos somente na cadeia produtiva da indústria naval, de menos de 2 mil empregos em 2003, quando o Lula assumiu, para 90 mil trabalhadores, que agora está em declínio pela mudança de orientação do papel da Petrobras. O grande problema dos caminhoneiros hoje, talvez vocês perguntem lá no final da entrevista, seja exatamente, talvez não, tenho certeza absoluta, é exatamente a mudança de orientação a partir do golpe, de qual papel que a Petrobras tem que desempenhar, ou seja, vinculando fortemente na dolarização dos produtos da Petrobras para facilitar a venda de ativos da Petrobras, e um processo de intriguista como nunca lembro de ter lido no período da República. Então esse é um problema.
Aqui, então, o Estado perdeu a oportunidade de orientar para geração de oportunidade, investimento, a indústria naval é uma, a indústria petroleira. Mas não somente. Eu falei da educação. Aí podemos falar da saúde, podemos falar da segurança. Eu acho que, né, esses temas está previsto aqui e, portanto, na minha avaliação, é uma gestão desastrosa. Eu falei do problema hídrico. Aí você tem que recorrer a, por exemplo, a crise hídrica, mas também a lógica ambiental de limpeza do Tietê. Quantos nós já gastamos com a limpeza do Tietê? E se de fato a Sabesp está cumprindo como uma empresa pública, que é, o seu papel. Aparentemente, você não vê o governo do estado determinando a Sabesp para ser ela a grande responsável de solução dessas questões. Porque para você fazer a despoluição do Tietê, não basta limpar a calha do Tietê. É preciso especialmente você coletar e tratar os esgotos. Isso é papel da Sabesp. Mas se você vai em São Bernardo, por exemplo, por que você não fez em São Bernardo? Às vezes o pessoal me pergunta isso, porque São Bernardo, a concessão é da Sabesp. Eu cheguei, já era assim. Agora, a Sabesp o que faz? Às vezes ela coleta esgoto, joga na sua rede, só que não tem conexão com a estação de tratamento. Onde ela joga? Na represa, in natura. Ou seja, se o Ministério Público fosse para valer, já tinha entrado em um processo de responsabilidade contra a Sabesp por essas práticas. Mas eu tenho certeza que o Ministério Público fará assim que eu sentar na cadeira lá do Palácio dos Bandeirantes. E tem alguma iniciativa ou projeto que você considera exitoso nesse período e que pretende dar continuidade? Olha, nós vamos fazer uma grande transformação. O PSDB, quase, absolutamente tudo tem que mudar. Porque uma coisa exitosa que eles falam muito são das estradas. Aí eu pergunto para os empresários. O preço do pedágio praticado, ele está interferindo na eficiência da economia paulista ou não? Os empresários de calçado de Franca dizem que está. Diz que impacta em 5% no preço da exportação do calçado. Se isso é verdade, a apurar, eu não afirmo isso, porque é um depoimento de empresário, então você tem que apurar. Se for real, nós temos que restaurar os contratos de concessão das estradas pedagiadas. Mas não é só as estradas pedagiadas. E as estradas vicinais? E as estradas de terras? Os milhares de quilômetros que tem de estradas de terra no estado de São Paulo, está impactando ou não na eficiência da indústria, no alimento que chega em nossa mesa, no escoamento da produção da agricultura familiar ou mesmo do agronegócio? Está impactando ou não nesses preços que nós estamos pagando todo dia? Será que esse é o modelo mais eficiente ou nós precisamos reestudar o modelo de concessão para um pedágio que dê garantia da boa existência das estradas, mas sem impactar na eficiência da economia? Eu diria que sim, nós precisamos rever. Marinho, nos últimos anos a gente viu uma queda grande das taxas de homicídio, eu diria até nas últimas décadas, mas os crimes contra o patrimônio têm crescido bastante. Qual é o seu projeto aí para a questão da segurança? Como é que o senhor vê essa questão? Isso é uma boa reflexão. Por que será que ao mesmo tempo tem diminuição da taxa de homicídio, mas aumenta roubo de carga, aumenta roubo de celular, aumenta o pequeno furto? Ou seja, muita gente diz que a queda da taxa de homicídio não é meramente uma conquista dos órgãos de segurança. Eu acho que tem méritos aqui. A polícia faz esforço danado. Agora, é isso que levou à queda de homicídio? Será? E as estatísticas estão todas corretas? Porque me disseram que o cidadão que é encontrado morto no parque, ele não entra na estatística de homicídio.
Ele está em outro separado, apartado, na estatística de crime a ser desvendado, a ser investigado. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Tem uma coisa errada aqui na estatística. Mas, para não entrar nessa polêmica, eu pergunto às mães, dá para botar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que a sua filha, que o seu filho vai voltar da escola, ou do trabalho, ou de uma balada? Dá para dormir tranquilo? Ou tem aqui um pavor? Esse é o dilema. Bom, como resolver? Que é o mais importante. Aqui é preciso falar de valorização das polícias e não somente da militar. É preciso falar de remuneração. E é preciso falar de um dilema que a juventude negra das periferias reclama muito, que foi expresso na fala do coronel, de que nos jardins tem uma abordagem, nas periferias tem outra abordagem. Espera um pouquinho. Tem cidadão de primeira e segunda categoria, primeira e segunda classe, e conforme a classe do cidadão, a origem, a polícia age de uma maneira? Então, esse comportamento ele tem que ser mudado de forma radicalizada. O papel da segurança pública é cuidar, dar segurança às pessoas, cuidar das pessoas. As pessoas têm que se sentir seguras. Aquela expressão do coronel leva com que quem dos jardins vai ter tranquilidade na relação com a polícia, o da periferia vai ficar com medo da relação com a polícia. Espera um pouquinho, isso é muito grave. Expressa por uma autoridade. Então isso tem que mudar. Mas, de mesma forma, os profissionais têm que serem valorizados, inclusive de forma financeira. Da forma que a polícia que mais mata jovem negro, uma das que mais, mas é uma das polícias que mais morre também. E mais morre quem? Também policial jovem negro, conforme as estatísticas especialistas demonstram isso. Mas morre quando? Mas morre no bico. Se o policial está fazendo bico, se está se sujeitando, está sendo vítima dessa letalidade também. Por quê? Seguramente porque a sua remuneração não é suficiente para garantir a tranquilidade também da sua família. É preciso instituir aqui, pensar, e nós vamos estudar no programa de governo, forma de dar segurança a esses profissionais do ponto de vista da sua família. É preciso pensar em políticas que garantam moradia, porque tem muitos policiais que não têm condições de ter sua casa própria, está, né, no mercado imobiliário pagando aluguel. Então, como garantir que outras conquistas indiretas possam ser agregadas a esses profissionais para que ele possa ter tranquilidade para executar a sua tarefa? Então, isso é uma questão. É efetivo, isso tanto para militar como para civil. Um cidadão que faz um boletim de ocorrência esperando que o caso dele vai ser investigado, doce ilusão. E não é por falta de vontade do delegado de polícia, do investigador de polícia. Não vai ser investigado porque não tem investigadores suficientes para investigar a quantidade dos eventos ocorridos. A não ser que tenha repercussão mediática. Aí então é investigado. Se não, esquece, vai para a gaveta. Né? Então esse é o drama que nós estamos hoje na... E como não tem... E tem outro fato. O cidadão vai numa delegacia, às vezes tem que esperar 4 horas para registrar um boletim de ocorrência. Mas não é culpa de quem está atendendo, pela ausência de estrutura. Como espera, muita gente desiste, nem sequer registra seus casos. Então as estatísticas, eu diria que estão relativamente furadas pela ausência de registro de muitas ocorrências. Não estou falando de homicídio aqui, tá? Vamos misturar as bolas aqui, porque senão complica demais, né? Mas está relativamente furadas, porque a população desiste de fazer. Roubo de celular, roubo disso, roubo daquilo, porque não sente-se, né? 4 horas de espera para registrar computa no seu prejuízo pessoal e vai embora e toca a vida. Você falou um pouco dessa questão de
como os homicídios. Deixa eu só concluir, desculpe, essa coisa de violência e segurança. Como resolver? Não é só pela polícia. Eu falei de efetivo, eu falei de investimento na condição, tá certo? Na satisfação, na valorização profissional, mas é preciso falar como resolver, que somente investimento na polícia não resolve. Aqui tem um problema cruel na sociedade, especialmente nas periferias das grandes cidades, que é o papel do crime organizado, do tráfico de drogas, que é preciso influenciar aqui. Influenciar aqui é preciso entrar com políticas públicas outras, e não simplesmente de segurança pública, de segurança propriamente dita. Aqui interage com o papel, de novo, da educação de forma muito estratégica. Educação, esporte, cultura, para que esses jovens estejam sendo estimulados a um outro caminho, uma outra estrada. E por que o jovem, que eventualmente não tem a condição, e ele tem às vezes sair para aventurar o emprego, sair da escola, tal, instituir a bolsa, para garantir que ele não precise virar, inclusive, profissional do crime para sobreviver, e que ele possa ter condição de sobrevivência. Ou seja, política de saúde, política de cultura, política de esporte, de lazer, tudo isso combinado com educação é essencial para a garantia do ambiente de segurança, de sentimento de segurança. Em São Bernardo, nós fizemos um investimento pesado, você é testemunha, você eu acho que chegou a conhecer o Centro de Vídeo Monitoramento. Então, introduzir tecnologia, ferramenta de gestão, ferramenta tecnológica nesse processo de ambiente de segurança. Nós fizemos um esforço grande orçamentário para montar aquele centro de vídeo monitoramento, porque achavam que ele era estratégico combinado com esse conjunto de políticas. Você também acompanhou e sabe o papel da educação, da cultura, do esporte, que teve ambiente de diminuição de violência em São Bernardo do Campo em vários territórios. Que aqui você tem que olhar o território, fazer o diagnóstico completo daquele território, o porquê que está tendo aqueles indicadores, tamanhos, e como mudar aquele território. Então, você sabe que o papel de investimento em habitação aqui foi essencial para mexer com o ambiente de segurança de muitos bairros de São Bernardo do Campo, né? E trabalhamos com o Ministério da Justiça um programa chamado Território de Paz, que aqui introduzia formação, investimento, conhecimento para as lideranças locais, as lideranças que ajudava nos conflitos lá, que passou a ser monitora da tranquilidade daquele bairro e a diminuição dos episódios, dos conflitos, tal, de forma a melhorar muito os indicadores. Ou seja, o governador tem que liderar as cidades nesse sentido, chamar a cidade para ser parte desse processo, para instituir um ambiente de paz lá embaixo. É aqui que você resolve o problema da criminalidade, do ambiente de violência. Casado com outro departamento que às vezes é um pouco invisível, que são as administrações penitenciárias. Em 2009, eu propus a administração penitenciária. Eu desejava saber quantos cidadãos e cidadãs de São Bernardo do Campo eram cumpridores de pena e quando se dava o final das suas penas, e propunha fazer um programa conjunto para fazer elevação de escolaridade, de novo educação, formação profissional para as pessoas no período de cumprimento de pena. Quando restasse 2 anos no final da pena, chegar até aqui que esse pessoal tivesse formado. Desses 2 anos aqui, conversar com o Ministério Público, conversar com o Judiciário para conceder o semiaberto para que ele, durante o dia, pudesse prestar serviço para a cidade, contratado, remunerado, para fazer jardinagem, para fazer, como nós temos hoje lá no programa de São Bernardo, eu implantei o programa de oportunidades, que trabalhamos com o pessoal de rua, o pessoal de morador de rua, para tirá-lo daquela situação. Da mesma forma, quem está cumprindo pena, você tem que fazer uma transição com educação e com oportunidade para que a partir dali ele possa ser reinserido à sociedade de maneira plena.
Se olharmos esses indicadores, nós vamos observar. São Paulo fala tanto dos indicadores e busca comparar com as tragédias brasileiras, dizendo que eles... Não, São Paulo está melhor em indicador de homicídio. Mas é um esforço danado para construir isso. Agora, pega na administração penitenciária. Primeiro, nós temos que buscar inverter essa lógica de prisão em massa. Nós temos muita gente, você vai num presídio, fui no CDP recentemente em Caraguá, você sai de lá deprimido, porque é uma juventude, tá certo? E a maioria é juventude negra, que você está condenando gerações. E você coloca lá um menino que assaltou às vezes um celular, R$20 e tal, e bota lá com profissionais do crime, que depois vai sair de lá profissional do crime. Então isso aqui está errado, esse processo que nós estamos fazendo no Brasil, especialmente em São Paulo. Aqui é preciso instituir esse processo de educação, de formação profissional para tirar essa garotada dessa situação. Então esse é o que nós pretendemos da área de segurança, mas sempre segurança, violência, trabalhar com a lógica não só lógica da polícia. É preciso que o governador lidere, chame a cidade, fale assim, vamos aqui resolver por cidade, por território, qual a situação. Quantos cidadãos aqui estão presos, qual o tratamento que nós vamos dar, para quem tem perfil de fato de sair dessa situação e quem tem o perfil de fato de, olha, é perfil do crime, não tem o que fazer, tal, tá bom, você separa, tal, e dá oportunidade para as pessoas poder se recuperar. Me parece que está faltando um item aqui, Garibe. Me ajuda aí se você... Me parece que... Cabeça parece que faltou um itemzinho aqui. Enfim, de parte é isso. Eu espero estar convencendo vocês para votar em mim. A gente tem uma taxa muito baixa de resolução de crime no Estado. O que dá para fazer para que isso seja mais eficiente? O que eu já disse. Investimento em inteligência... Investimento efetivo. Como eu disse, nós não temos... A Polícia Civil em São Paulo foi desmontada pelo PSDB nesses 24 anos. Aumentaram a quantidade de delegacias, só que a delegacia funciona 7 horas por dia. Para quê? Tá certo? Meramente do ponto de vista político, de ir lá soltar rojão no dia de abrir aquela delegacia, mas ela não funciona. Aliás, é uma prática do PSDB. Se você for em Piracicaba, você vai encontrar um hospital bonito, construído, inaugurado em novembro do ano passado, mas que não funciona. Se você for em Sorocaba, você vai encontrar o segundo hospital regional construído, inaugurado, com fogos, festas, circunstância, mas que tem baixo funcionamento. Se você for em São Joaquim da Barra, não sei se está funcionando fora, porque há 3 meses que eu passei lá não estava funcionando. Tinha sido inaugurado. Mas o fórum não funcionava porque não tem servidor, não tem equipamento. Espera um pouquinho. Prédio não resolve o problema. Inauguração de uma porta, né, não resolve o problema. Para fazer amostragem, para fazer peça de publicidade. Tem uma coisa que o PSDB é bom. Você perguntou o que tinha de bom, que é assim, algo impressionante. Como a gente trabalha mais, a gente faz mais, talvez não sobra tempo para pensar o marketing. Ainda nessa questão da segurança, como é que você vê a questão do PCC e como o governo tem que lidar com essa facção? Veja, qualquer facção criminosa do crime e tal, ele tem que ser tratado com o rigor da lei. Agora, eu observo que muitas vezes essas facções crescem por ausência do Estado. Se o Estado está presente, ele desaparece. Você testemunha muitas vezes, eu falava para a população na inauguração das praças que a gente revitalizava. A praça era ocupada por vadiagem, por usar de droga. Se a população ocupar aqui, estamos inaugurando, estamos garantindo acessibilidade, estamos garantindo equipamentos para a criançada, equipamento para os idosos, as pistas de caminhada, para o pessoal andar de bicicleta, para a criançada brincar. Se vocês ocuparem o espaço, pode ter certeza que a criminalidade vai embora. Você é testemunha do que isso se confirmava.
É a mesma coisa. Aliás, tem um cidadão do crime que deu um depoimento desse sobre o Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: o crime está lá porque o Estado não está. O próprio crime dizendo, nós só estamos aqui porque o Estado não está. Se o Estado estiver presente com as políticas públicas e com a garantia da civilidade, da relação natural das coisas, o crime não estará presente. Portanto, é menos preocupante de como nós vamos tratar o crime, mas de como que nós vamos exercer o papel de Estado. Só existe o crime porque não tem Estado. Aí, a gente tem, São Paulo 25 tem essa questão crônica do transporte público, né? E essa questão dos atrasos no metrô. Como você vê, o que pode, está por trás desses atrasos? O que é possível para fazer essas obras andarem aí? Qual é a sua visão sobre o andamento das obras do metrô? Talvez chamar o Paulo Preto para ele devolver o que ele roubou, em nome do PSDB. Talvez tenha aí, está faltando muitos bilhões aí, né, de que devia ter sido investido e não foi investido. Nas contas da Suíça, não é? Ele foi preso de novo. Ah, foi preso outra vez? Na verdade, isso aí é uma cócega, sentimento meu. O que aparece do Paulo Preto é só uma amostra do que de fato está por trás da gestão dos 24 anos do PSDB no estado de São Paulo. Espero que desvendem esse processo aí, se é que não vão soltar de novo quando ele ameaçar fazer delação outra vez e tal. Veja, aqui de novo, aqui escancara, né, a ausência de planejamento, porque e as denúncias aqui de problema da condução das obras, seja do metrô, trem, enfim. E São Paulo precisa encarar isso com muita responsabilidade da necessidade de planejar um processo vigoroso de investimento no transporte público de massa. E o governador tem a responsabilidade de chamar o conjunto de prefeitos em cada região metropolitana do estado, não é somente a região metropolitana da Grande São Paulo, e pensar essa logística, especialmente de transporte de pessoas, mas não somente. Aqui é preciso falar de planejar para valer a integração das regiões metropolitanas das grandes cidades através dos trens regionais, que o Alckmin, quando foi apertado, falou, mas pergunta, tem algum estudo? Eu desconheço. Se tem, está guardado as 7 chaves. Ele fala como se o projeto tivesse pronto e ia começar a obra. Na verdade, não tem nem estudo. Então, aqui é preciso, a partir do diagnóstico, fazer um planejamento, e será mentiroso aquele que falar que vai resolver em 4 anos equacionar um problema como esse. Aqui é preciso falar de planejamento. Planejamento eu falo de 20 anos, eu falo de 10. Né? Como as empresas fazem. As empresas fazem planejamento para 3, tem curto prazo, 1, 3, 5, 20. E a cada 5 anos você atualiza esses de 20. Então a cada 5 você pula mais 20, pula mais 20. Você tem que fazer um planejamento do Estado que fale de 20 anos. Isso vale para questão hídrica, despoluição dos rios, a educação, a saúde, especialmente transporte, que é investimento pesado. É preciso falar em investimento em ferrovias, além de modernização das atuais. Agora, você vai em Hortolândia. Dizem que Hortolândia tem um pátio cheio de vagões enferrujando porque compraram com a bitola errada. Isso aqui é crime. Se confirmado. Se confirmado, isso é crime. Percebe? Então, esse é o dilema do transporte no estado de São Paulo. Aí você tem projetos duvidosos, que é o caso do projeto dos monotrilhos, que dizem que esse de Tiradentes, diz que ele tripida.
aliás, um projeto inadequado, não caberia pelos especialistas dizem, não caberia essa modalidade pelo tamanho da demanda de fluxo hora-destino. Teria que ser falar de metrô ali, e não de monotrilho. O monotrilho tem uma capacidade limitada à ordem de 28 mil hora-destino, e ali chega a 45, mas a sabedoria, né, dos tucanos mandou fazer mesmo assim. Então, desconsidera avaliação técnica e projeto técnico. Não pode desconsiderar projetos técnicos. Para isso existe engenharia, para isso existe estudo, para isso existem projetos. Você não pode dizer só para responder uma necessidade de marketing, dizer, eu vou fazer. Você não pode fazer como imigrantes. Por conta do tempo, você determinar que faça desconsiderando análises técnicas. Por que a imigrante não desce caminhão? Vocês sabiam? O caminhão faz a estabilidade. E por que não tem estabilidade? Porque foi desconsiderado o projeto técnico. Porque se fosse considerar, não daria para fazer no tempo que foi feita. Isso é crime. Essa é a gestão do PSDB no estado de São Paulo. Uma gestão criminosa. A gente tem alguns projetos que não saíram no papel nessa questão de transporte metropolitano, né? A ligação com a ABC, que é a linha 18, que você conhece bem de perto, Taboão da Serra, Guarulhos. O senhor vai retomar esses projetos? Eles são prioridade para o senhor? Nós vamos estudar esses projetos. É prioridade pensar um projeto de transporte na região metropolitana integradora. Além disso, é preciso chamar os prefeitos e fazer o debate de integração. Você sabe o quanto que eu tentei, no período que fiquei ali presidente do Conselho Metropolitano, de trazer o Estado para debater. Mesmo antes, discutindo, o Estado nunca aceitou debater a integração de modalidade de transporte e tarifária. É preciso enfrentar esse debate. É preciso enfrentar e planejar. Não dá para fazer no curto prazo, mas tem que planejar por um médio prazo. Algum momento nós temos que responder à necessidade do cidadão, que tem que usar o transporte e que às vezes se sujeita a ficar horas de carro porque acha que o transporte de massa é de má qualidade. Então nós temos que responder à qualidade do transporte de massa se quisermos de fato tirar carros das ruas. E os carros você tira por conquista, não por castigo. Então você vai implantando, aí discute implantar pedágio nos grandes centros, restrição dos grandes centros. Você sacrifica o cidadão porque o Estado não consegue planejar uma política de qualidade para o transporte de massa. Aí você pune o cidadão por isso. Pune pelo preço ou pune pela restrição dele usar as vias. Então isso aqui é um problema que está dos avessos. Nós precisamos planejar de como resolver. E é possível, as grandes metrópoles do mundo ensinou que é possível você fazer um planejamento que seja solucionador desses gargalos. Então, assim, em 24 anos é que eu digo, assim, 24 anos daria para ter. Se você tivesse pego pelo menos esse gargalo, vou resolver esse gargalo, já era uma grande coisa. A gente ia aplaudir a gestão do PSDB. Olha, resolveu-se um gargalo muito sério, que colaborou com o bem-estar de milhões e milhões de pessoas. Então, sim, será uma das prioridades para a gente atuar e trabalhar nesse processo, inclusive trabalhando a integração da chamada das linhas regionais, integração de cidade, por exemplo, a linha que pega Sorocaba, que pega Campinas Americana, que pega o Vale do Paraíba, enfim. Além dessa aqui da questão metropolitana que você está se referindo. Né? E a 18 vai ser prioridade? E 18, evidentemente, que terá um carinho especial. Você pretende retomar as outras fases da linha 17 Ouro, que vai
ligar o aeroporto de Congonhas à rede metroviária, as linhas azul, A integração é uma necessidade. O que eu preciso saber é que gato que tem naquele angu ali, tá certo? Da 17. Algum problema deve ter ali. Eu não sei se tem problema de projeto. Precisa ver se tem. Se tem problema de projeto, tem que responsabilizar quem fez o projeto. Se tem problema de execução do projeto, se tiver problema de execução do projeto, tem que responsabilizar a empresa contratada para executar o projeto. Ou se tem responsabilidade dos contratantes. Se tiver, tem que responsabilizar os contratantes. Então, nós vamos ter que fazer uma apuração severa desses projetos aqui. Essa obra ela foi incluída para se ficar pronta para a Copa do Brasil. Entrou no PAC. Nós estamos na segunda Copa. No andar da carruagem, nem para a terceira. Especialmente se continuar a turma aí, que Deus é Pai, não vai acontecer. Eu acho que pelo menos um estudo mais aprofundado para ver o que está acontecendo. É preciso olhar, porque é o seguinte, há muito questionamento da execução, da qualidade da execução dos projetos. E se tem uma coisa que nós não podemos é colocar em risco o cidadão. Então, se eu chegar à conclusão que está tudo errado, nós vamos ter que refazer, nós vamos ter que refazer. Porque a pior coisa é você pegar um projeto errado e querer continuar ele. Então, aqui nós vamos ter que, né, estudar para ver o que está acontecendo. Como falta transparência, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Porque é inexplicável. É inexplicável. Ainda não está pronta a linha 17. Inexplicável. É inexplicável. A Tiradentes não está pronta. É inexplicável. Então, alguma coisa tem de errado aqui. Como tem na obra da Imigrantes. Depois de pronta, falar, não tem porque foi feito muito assim, tinha que ter sido mais. Espera um pouquinho. Tecnologia tem. Anchieta foi feita em 1957. 57? Se for 57, 2 anos mais que eu. Desce caminhão. Agora você faz, depois da engenharia evoluir pra caramba, e você faz uma pista que não pode descer caminhão, sacrificando a atividade econômica para o principal porto da América Latina. Olha o quanto está sacrificando a economia paulista. Eu não sei como não tem uma ação do Ministério Público. Eu não sei. Eu sinceramente, eu não entendo. Adotando soluções técnicas mais modernas e econômicas, o compromisso de chegar no ABC, modernizar o sistema de trens e metrôs para evitar as constantes panes e interrupções do serviço, e interligar a região metropolitana do estado por trens, como eu disse, na Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba, Baixada Santista, enfim. Ok? Vamos para saúde. A saúde, você sabe que na saúde a tragédia de gestão do PSDB também é dramática, né? Mas não ouvi tua pergunta. Então, qual é o maior gargalo da saúde no Estado, na sua visão? Gestão. Se você olhar o que o Estado tem que fazer, no caso, na saúde. A saúde é um sistema, o SUS, ele é um bom sistema, desde que os entes funcionam bem. Você tem o Ministério da Saúde, fazendo muitas vezes, elaborando os conceitos tal, e financiando, né? O Estado de São Paulo, os estados têm que entrar como ente coordenador do processo de território no Estado. Né? Em franca parceria, de forma tem que ter uma sintonia fina aqui com as regiões, com os municípios, estimulando municípios a fazer arranjos regionais e coordenar de forma partilhada. Mas não é assim.
A saúde não é feita de forma integrada. O Estado acaba fazendo de forma competitiva com os grandes municípios, de forma autoritária com os pequenos. E faz de forma competitiva também com o governo federal, que é um erro. Então você perde sinergia aqui, você perde recurso, gasta duas vezes. Então o governo federal criou algumas políticas, o Estado tem que buscar adequar e fazer junto. As UPAs. O Estado não colabora com o financiamento das UPAs. O SAMU. O Estado de São Paulo é o único que não colabora com a gestão do SAMU e financiamento do SAMU. Então tudo isso prejudica e estrangula o sistema. Então o Estado ele tem que ser parceiro, tanto para cima como para baixo, e ser o principal elo, ele é o principal elo de integração entre a União e os municípios. Então, os municípios que conseguem fazer relação direta com o Ministério, vai buscar fazer direto relação com o federal, ignorando o elo Estado, que seria o principal elo de integração dos vários sistemas do sistema SUS. Então, o principal problema é esse, ou seja, né, aqui, de novo, planejamento de gestão é o grande nó, o grande gargalo, a grande declaração de total incompetência. Segundo a última pesquisa do Ibope Band, a saúde ela foi apontada como o maior problema pela população de São Paulo. Mais que segurança, mais que desemprego, mais do que, enfim. Então esse é um drama que nós vamos aqui olhar com a experiência de quem fez em São Bernardo um processo de total restauração na saúde de São Bernardo. Não sei se você conseguiu acompanhar, mas nós fizemos em 2008, quando eu disputei a eleição, e 2009, quando eu assumi, de 100 questões colocadas de problemas, 92 era saúde. 92. Nós, então, mapeamos, fizemos um processo de mapeamento para você, a partir do diagnóstico, como planejar a solução. Sempre tem que ser esse o ponto de partida. Por isso que, assim, no Estado, nós vamos fazer esse diagnóstico do Estado, território por território, para depois planejar a solução de cada um deles, de forma integrada, coordenada, dialogando com o governo federal, dialogando com os municípios, com as regiões, com os consórcios de prefeitos, enfim. Mas ali nós restauramos toda a atenção básica, então refizemos 100% das UBS e ampliamos a quantidade de UBS. Separamos a atenção básica de urgência e emergência. Então nós criamos as UPAs 100% que não tinha, para responder urgência e emergência de média complexidade. E separamos então a atenção básica, né, urgência, emergência, média complexidade, alta complexidade, e criamos as várias redes de saúde do Brasil Sorridente. São Bernardo virou referência na saúde bucal, com repercussão internacional. Criamos a rede de atendimento para os problemas de saúde mental, álcool e droga, também com grande repercussão, inclusive internacional, virando referência nacional e internacional dessa área. Nós libertamos aqui as pessoas, essa é a palavra, libertamos do hospital psiquiátrico. Imagine uma senhora lá que fazia 17 anos que não se via no espelho. Imagine isso. Imagine alguém dizer o seguinte: o meu sonho é fazer um churrasco. O meu sonho de um senhor é conhecer um shopping. Eu vejo falar de shopping, mas nunca entrei num shopping, queria conhecer um shopping. O meu sonho era aprender a fazer pão. Com base nesse diagnóstico, nós criamos a rede de residências terapêuticas, com cuidador 24 horas e a República Terapêutica, né? E para você cuidar dessa gente. E os CAPs 1, 2, né?
para poder tratar. Portanto, você tem que ter vagas disponíveis, tal, mas você tem que fazer, especialmente álcool e droga, você tem que conquistar essas pessoas, ou seja, consultório de rua, né? Então, e nos casos desses moradores aqui terapêuticos, eles iam trabalhar com atividades laborais, atividades, né? Então, assim, o pessoal foi fazer artesanato, outro fazer, enfim, inclusive gerar renda para essas pessoas. Então, nós praticamente libertamos daquela condição que se tinha. Construímos um hospital clínica, introduzindo 300 novos leitos. Também deixei planejado, em construção, a substituição do pronto-socorro central, um novo hospital, para dar retaguarda para urgências e emergências, e o planejamento de modernização futura do hospital de atenção à mulher, todo o episódio. Porque São Bernardo, ele atendia em São Bernardo, nos partos, somente 30% quando eu assumi. 70% das mulheres tinham que sair de São Bernardo para ter o seu bebê. Né? Cidade como São Bernardo, enfim. Esse era o modelo do PSDB governar São Bernardo, antes de mim. Né? Esse é o modelo do PSDB governar a saúde no estado de São Paulo. Nós criamos um outro programa lá, programa de internação domiciliar, que nós tínhamos a ordem de 400 pessoas internadas em casa, com as equipes atendendo, como se nós tivéssemos um outro hospital de 400 leitos. E um processo de humanização muito grande, a ponto de pessoas me parar na rua para agradecer a atenção que a esposa, que a tia, que a mãe, que o pai teve no final da vida. Porque se você tem uma pessoa de internação de longa duração que pode ficar em casa, se ele está no hospital, ele está tomando um leito ali. O principal de hospital, os leitos, é que ele circula para você atender as demandas que estão lá para você trazer para dentro e atender a demanda, Se você tem alguém, fala assim, essa pessoa que vai ficar 3 anos internado, se ele tiver condições, ou seja, uma junta de médicos que analisa, que decide, não é somente a vontade política de alguém, ele pode se internar em casa, tem eventualmente adaptar a residência tal, e ter o carinho da família. Então isso é muito gratificante do ponto de vista de humanizar o tratamento dessas pessoas. Eu estou citando essa coisa da junta médica porque é o seguinte, um final de ano, um policial militar queria levar na marra a sua esposa para casa. Espera, mas o médico não. Aí uma juíza deu uma liminar garantindo isso. Olha o absurdo. Vamos cumprir? Não vamos cumprir essa liminar. Não vamos deixar ser citado o secretário. O secretário se trancou no banheiro para não ser citado, tal. Isso 28 de dezembro. Como caçar uma liminar dessa? Nós conseguimos caçar. Por que não cumprir? Um juiz não sabe nada sobre isso. Às vezes o juiz se mete sobre umas coisas que ele não sabe. É um profundo ignorante sobre aquilo para poder dar uma liminar daquela. E por que não dá para cumprir? E se a pessoa morre em casa? E se esse cidadão queria levar para praticar uma eutanásia? Quem ia responder depois? O juiz ou o médico que assinou a alta? Então eu falei, não, ninguém assina essa alta. Vai prender. Prende. Manda vir prender. Diz que a ordem é minha, manda me procurar, me prender. Então tem decisões que são difíceis de ser tomadas, mas ela tem que ser tomada. Não estou dizendo isso para dizer o seguinte, você tem que planejar e tem que ter determinação na execução do planejamento que você queira fazer. Com isso, saúde, quando chegou o final do meu primeiro mandato, ele foi caindo, virou reclamação pontual. Por quê? Estou dizendo isso para dizer o seguinte, é possível transformar a qualidade de saúde do Estado de São Paulo. Estou dizendo que é possível porque eu sei como fazer, porque fiz. Fiz em São Bernardo, portanto,
Estamos preparados para fazer isso no Estado. Mais que isso. Quem comandou para mim, sobre as minhas diretrizes, mas comandou esse planejamento foi o Arthur Quioro. E será ele que está coordenando o programa de governo para a saúde. E será ele que será o responsável para implantar no Estado de São Paulo. E aí você pretende focar mais no atendimento básico ou no especializado? Porque tem uma demanda grande por... Não, eu tenho que resolver esses gargalos todos. Mas nós vamos fazer dialogando, comandando, coordenando cada região em parceria com os municípios. Vamos deixar de competir com os municípios, de querer passar o abacaxi para os municípios. Vamos partilhar os abacaxis, vamos descascar juntos, vamos planejar juntos. O governador, no caso do governador, nesse caso aqui o secretário da Saúde, ele tem que ser o líder de cada região, junto com os prefeitos e prefeitas, junto com o secretário de Saúde, não ficar brigando, puxa-estica, querendo um botar a culpa no outro, que é o que acontece hoje. Ou seja, o governador do estado ele tem que chamar os prefeitos e falar assim, escuta, vamos resolver esse problema? Vamos planejar a solução disso aqui? Resolver não é falar vou resolver amanhã, não é disso que se trata. Porque todo mundo que fala vou resolver amanhã está mentindo. Tem que planejar a solução disso e gradativamente resolver. Tem questões que dá para resolver em 1 ano, tem questão para resolver em 2, tem 3, 5, 10, depende do tamanho do problema que você tem. Ou seja, não vou vender ilusão. A partir de cada diagnóstico nós vamos resolver. É assim que foi durante a minha vida toda, por onde passei. Ou seja, tem um problema? Quando eu assumi o Ministério da Previdência, 29 de março de 2007, eu estava organizando, planejando a disputa de prefeito em 2008. Seria candidato a prefeito. Os partidos que estavam compondo lá, me ajudando a organizar, para se preparar para disputar. Quando sai a notícia, o Marinho assumiu o Ministério da Previdência, todos eles me ligam e falam, pô, acabou a nossa candidatura. Porque a Previdência não tem jeito, não tem solução. Essas filas do INSS vai te matar. Matou nosso candidato. Você tem que era do impacto. Eu disse, calma, vamos ver se limão é azedo, mas você bota água e açúcar, fica uma delícia, não fica? Não, vamos ver o que a gente pode fazer. 29 de março, setembro não tinha mais fila nas agências do INSS. Que nós conseguimos resolver. Qual o milagre? Liderar. Eu consegui, graças a Deus, liderar os 44 mil servidores do INSS para botar em sintonia com a solução do problema, que nós temos um problema e nós temos que resolver. Nós estamos sacrificando os contribuintes que setembro não tinha mais fila nas agências. Evidentemente, só isso? Não. Investimento na qualidade das agências. Eu fui visitar uma agência de Diadema e mandei fechar. Eu interditei a agência. Porque ela não tinha a mínima condição de atender. Porque tinha um esgoto que passava dentro da sala de atendimento, de espera. Fedor danado, rato, cada ratazana desse tamanho. Eu falei, pelo amor de Deus, como você pode trabalhar aqui? Eu falei, ministro, não é assim que a gente trabalha aqui. Eu falei, olha, pode botar o cartaz lá. A partir de tal dia, o atendimento será na agência em São Bernardo do Campo, enquanto a gente arruma outra agência em Diadema. Está fechado. Isso foi parar no Brasil inteiro. Falei, poxa vida, esse cara veio para resolver. E resolvemos. E vamos resolver saúde. São Paulo. O maior dilema da população de São Paulo. Vamos resolver. E para isso você pretende ampliar, por exemplo, a rede de AMES e ampliar o atendimento delas para outros horários, outros dias? Nós vamos diagnosticar e vamos ver os vários equipamentos, as sopas de letrinha que tem. Porque o que me dizem é que a pessoa não sabe o que atende o quê. Isso que eu disciplinei em São Bernardo do Campo. Eu separei as UBS dos famosos postinhos, criei uma estrutura visível, com identidade. Aqui é atenção básica, aqui é atenção de especialidades, aqui é atenção
tratamento mental. Você tem que dar uma identidade para cada segmento. Então, uma das coisas que eu vou estudar é se AME tem que ser AME ou se tem que ser outro nome. Tem que integrar outro tipo de rede. Porque aqui nós temos que diagnosticar o tamanho do problema. Especialmente na cidade de São Paulo, me dizem que aqui o pessoal não sabe onde vai. O pessoal tem que saber, no dia a dia, onde é que ele vai, são as UBS. Ele tem uma urgência, ele vai nas UPAs. Ele tem... Quando ele vai na AME? Quando ele vai para ele vai quando indicado por... Assim, então, assim, a atenção básica é que é a grande entrada para distribuição. Agora, você tem uma emergência, um acidente, ele vai na unidade de pronto atendimento, que dali também vai acessar as outras. Você não vai direto na AME. Em si, você não tem que ir direto. Ou seja, aqui criou-se, pela peça de publicidade conjuntural e momentânea do convencimento de uma eleição, alguns equipamentos que ficou perdido do que é o papel dele. Que nós vamos disciplinar direitinho a partir do diagnóstico. Eu acho que a última pergunta que eu tenho a fazer sobre saúde, você mais ou menos respondeu, que é como interligar o serviço de união, Estado e prefeitura, de maneira que ele se complemente a população. Então, de forma só para conceituar aqui direito, ó, o governo do Estado vai coordenar a saúde do Estado, acabando com a concorrência entre as redes, que causa a ineficiência da alocação de recursos entre atenção básica e serviço especializado e referência regional. Então, você tem que organizar essa bagunça. Restabelecer o controle das metas e desempenho das OS. As OS não devem ter autonomia para dirigir nada. Ele tem que obedecer às metas, às regras, à gestão da saúde do Estado. Não é como é hoje, que é uma bagunça. Cada OS faz o que bem entende na organização da saúde aqui. Recuperar a capacidade de atendimento com qualidade dos hospitais públicos de referência. Nós temos hospitais aí sucateados, que nós temos que recuperar. Temos que dar papel de destaque a eles. Recuperar a capacidade regional de planejamento e coordenação de forma a otimizar os recursos disponíveis de cada região. Então, cada região tem lá um recurso disponível. Então, como planejar aqui para otimizar aquilo ali, para que, de fato, as coisas passem a voar. Urgente recuperação da competência do Estado em fazer frente às epidemias, dengue, febre amarela, chikungunya, zika e tantas outras doenças transmissíveis aqui, que foi um show de horror na gestão disso nos últimos anos. Tem jeito? Tem jeito. Acho que é isso, né? Eu sou escravo da água sem gelo. Quando eu assumi lá, o pessoal era 5.4, 5.8, alguma coisa assim, mas só que eles manobravam para chegar nessa nota. As escolas periféricas não participavam e as pessoas com deficiência não participavam. Sim. A minha gestão, nós botamos toda a rede e todos os alunos, inclusive os alunos com deficiência que participavam da escola inclusiva. Fechou com 6.8. E deixei com 6.8. Ou seja, média europeia. E aqui é preciso ter como prioridade, é isso que nós vamos fazer com a educação. Porque a educação, ela é chave. Ela é chave. Ele é o caminho seguro do jovem para ter uma família que ele venha no futuro garantir o bem-estar da sua família, a partir da sua capacidade, da sua competência para disputar de melhor maneira o mercado de trabalho. A educação é chave. E a educação aqui nessa fase, ela é chave para o futuro.
Se você não tiver uma boa qualidade de educação, você vai ter um sofrimento danado se você desejar chegar à universidade, enfim, você vai ter, né, mais lombadas, mais pedágios, mais obstáculos, mais, enfim. Então aqui é um processo muito importante. Então, o que nós vamos buscar fazer aqui? De novo, é preciso falar de planejamento, é preciso falar de envolvimento também das cidades, dos prefeitos, do mundo empresarial, do mundo científico. Portanto, vamos buscar aqui construir a lógica para que quando a gente fala uma palavra o pessoal entende, a gente buscar fazer um pacto pela educação. Fazer um grande e um forte pacto da educação, ou seja, saber assim, educação ela é central, ela é eixo, ela é organizadora do todo. Desde o ponto de vista, se você falar, precisamos pensar em motivar novos cientistas para pensar, não é? Como o Estado busca se conectar numa sintonia fina de que, olha, o que nós podemos aqui? O que o nosso oceano pode ser colocado como possibilidade para a indústria do conhecimento? Quais desafios que tem? A indústria do petróleo, gás, o pré-sal colocado aqui como possibilidade, não é? A indústria de defesa. Quais as oportunidades que nós temos de chamar a atenção, desde lá do jovenzinho, que aqui pode ter um caminho seguro para ele percorrer, uma avenida, né, que ele pode acelerar o seu processo aqui de conhecimento. Tá? Então aqui precisa de uma pactuação, de um convencimento, de todos estar sintonizados. Isso aqui é chave para enfrentar a violência. É chave para enfrentar a violência. Se Deus abençoar e o povo honrar com voto e me der a oportunidade depois para mais uma gestão, 8 anos, que a reeleição está mantida, em 8 anos eu pretendo não construir novos presídios, mas fechar presídio. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo se em 8 anos fechar um presídio e transformar no espaço cultural ou espaço educacional. Não como foi feito com o Carandiru. Fechou o Carandiru e criou e construiu centenas de Carandiru espalhados pelo estado afora. Isso foi uma demonstração total de incompetência. Que em 24 anos, eu digo, dá para planejar solução de gargalos. E não foi o que aconteceu. A escola hoje tem cara de cadeia. E os presídios viraram escolas. Escola do crime. É essa inversão que nós temos que fazer. Se fizermos isso, pode ter certeza, nós vencemos o crime. Aí não tem que se preocupar com PCC, com PCUQ, Comando Vermelho, com ninguém. Porque o jovem que se apaixonar por um livro, se apaixonar por um violino, se apaixonar pela poesia, enxergar que esse é o caminho, jamais ele vai ir para o crime. Jamais. Jamais vai querer ser aviãozinho, ser qualquer coisa, se ele tiver a oportunidade. Os professores, eles reclamam não só de salário, como de melhor formação, melhores condições de trabalho, além do próprio salário. Como fechar essa equação? Investimento pesado. Você tem que responder, não é só professor, eu digo o seguinte, o profissional de educação. Porque para mim na escola, o atendente da portaria, a dona Maria que faz a limpeza da sala, a dona Joaquina que faz o café, quem serve a merenda, todos para mim são profissionais da educação. O dirigente tem um papel fundamental na escola. Aliás, você pega, mesmo nessa tragédia,
Você tem escolas que se destaca a partir especialmente de quem dirige aquela unidade. Mas para isso você tem que ter investimento. Nós implantamos investimento lá em São Bernardo continuado para o professorado. Nós implantamos um salário de R$4.000 para 30 horas em São Bernardo. 30 horas. 30 horas, com parte disso dedicado à sua capacitação, sua formação. 20 horas em sala de aula. É esse o modelo que vamos trazer para São Paulo. Ou seja, de fato, falar educação é prioridade para valer. Não é da boca para fora igual faz o PSDB, que diz que educação é prioridade, mas cumpre o piso nacional ali na marra, quase que obrigado pelo judiciário. É por isso que está essa tragédia. É por isso que não tem estímulo. É por isso que o professorado vive doente. Nós temos que criar condições decentes para que as pessoas tenham energia para dar aula. Para dar aula precisa ter energia, precisa ter bom fluido, precisa ter boa áurea, precisa ter, tá certo? Precisa ter paixão pelo que faz. Não você fala assim, de novo vou ter que ir para lá, que sofrimento. Nada você faz bem quando você vai com forma quase sob tortura. Não estou dizendo que todo professorado é assim, porque tem gente que, aliás, não está pior pela dedicação de muita gente boa aí no processo, que se dedica, que vai e tal, que vê aquilo a razão da sua existência. Não fosse isso, meu Deus, a tragédia era pior. Se dependesse do comando do PSDB, talvez tinha transformado já em presídio as escolas. Que, aliás, está cheio de entorno, comércio de droga e tal. Nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos proteger a nossa juventude. Bom, eu falei nas outras vezes dos conceitos, né, da educação, como trabalhar com a educação, esporte, cultura, lazer, introduzir tecnologia nisso, tá certo? Para poder garantir aí o processo profissionalizante. E aquela parcela que se obriga, às vezes, a estar fora da sala de aula por conta da sua deficiência de estrutura familiar, de renda familiar, aqui estabelecer uma bolsa, né, com viés, com corte aqui socioeconômico, tal, para poder dar a ele o direito dele estar na sala de aula. Né? É um direito, tem que considerar como um direito. E se é um direito, o poder público tem a obrigação de trabalhar, inclusive com as famílias, para propiciar que esse direito seja garantido. Esse é o conceito que nós vamos buscar trabalhar. Nós vamos entrar no último bloco, agora, que é moradia. São duas perguntas agora. Moradia. O déficit de moradia no Estado? Só, não sei se ficou claro a coisa do período período integral, né? Não escola integral, mas educação integral. A lógica de, bom, você não tem estrutura de escola, porque seria falso dizer assim, vou reconstruir e transformar todas as unidades em céus, né? Porque seria ter que fazer, enfim. Na verdade, gente, na cidade tem lá é lógico que eu fiz em São Bernardo, tem lá o clube de futebol, tem o clube de basquete, o clube de vôlei, de tênis de mesa, o grupo de teatro, a cultura, contador de história, leitura, porque você tem que estimular desde a leitura. Então, é como interagir com a estrutura social que a cidade tem para garantir que, de fato, você introduza outras atividades extracurriculares que possa garantir um melhor desempenho acadêmico desse aluno. Né? Então, essa é a lógica, para não parecer, pô, esse cara está mentindo, imagina que ele vai fazer tantas escolas a mais, tal, vai crescer, não tem... Aí não teria recurso para se pensar. Na verdade, é otimizar o que se tem disponível no Estado. Não Okay? necessariamente construir uma unidade como o CEL, que ela já concentra tudo. Mas é o conceito. Pegar uma estrutura
infraestrutura que já existe na própria cidade, no próprio meio. Isso, perfeito. E integrar Perfeito. essas atividades. Desculpe, habitação. Não, você quer colocar mais alguma Não, coisa de acho que educação? tá bom. Como é? Acho que a educação tá bom. Vamos para habitação. Tá bom. O déficit de moradia no estado está longe de ser reduzido. Tem poucas unidades produzidas diante da necessidade. Qual a sua proposta para o problema? A proposta é transformar o que vive em São Bernardo em escala do estado. São Bernardo, você sabe que em 2008, antes de tomar posse, uma coisa me martelava em minha cabeça. As imagens da tragédia de 2005, onde 8 pessoas em uma ocorrência, mas teve outras, morreram soterradas num deslizamento. E aquelas imagens martelavam minha cabeça. Por que martelava? Porque 2009, início de 2009, previsão, período chuvoso. Falei, vou assumir dia 1º de janeiro e eu tenho que, portanto, assumir a responsabilidade desse risco iminente que está colocado. Então, antes de dia 1º de janeiro, me debrucei sobre, em primeiro lugar, sobre esse tema. A primeira área que eu defini, o titular, foi habitação. E disse, me chame o principal especialista que existe aqui que eu quero conversar com ele. Foram na Cantareira, acharam um camarada aí e foi lá falar comigo. Que tinha já prestado consultoria lá, tal, na cidade, se conhecia mais ou menos e falou, de fato, o senhor tem razão de estar preocupado. Porque aqui é trágico. A defesa civil não existe, não está organizada. Você tem aí uns 4 guerreiros aí que por teimosia, porque o município não dá absolutamente nenhuma estrutura, eles fazem por determinação pessoal. Então chamei esses 4 guerreiros e a primeira coisa que fiz foi buscar dizer, nós precisamos resolver aqui na transição como que a gente chega dia 1º de janeiro com isso mais ou menos organizado. Que nós precisamos salvar a vida, não podemos deixar que ninguém morra pela omissão. No dia 17 de março de 2009, 18 barracos da favela naval foi levado na enxurrada. Mas nenhuma morte, porque nós já tínhamos removido essas pessoas. Nós montamos a Operação Guarda-Chuva, Operação Sai de Casa, tal, e protegemos todas essas vidas. Fazer um mapeamento de risco, que virou depois referência internacional, com premiação internacional, virou referência no Brasil inteiro. A partir do mapeamento, porque tudo você tem que diagnosticar. A partir do diagnóstico, você sabe como agir. Não existia o diagnóstico, não existia mapeamento. Então, nós temos mapeamento. Bom, mapeamento. Depois disso, nós evoluímos para um plano diretor de habitação. Planejar. Então, se os meus sucessores em São Bernardo aplicarem os mesmos recursos que eu apliquei nos meus 2 governos, em 2028 nós não temos mais problema de déficit habitacional em São Bernardo. Está aí, a gente vai estar aí. Inicialmente é muito longe, mas já está ficando perto, né? Agora, quanto que as cidades brasileiras investem em habitação? 0,7% do seu orçamento. Quanto que São Bernardo investiu nos meus 8 anos de governo? 8,3%. Quando você fala de prioridade, é disso que nós estamos falando. Como você organizar orçamento, volume financeiro, pesado de investimento para resolver. Hoje nós não temos mais uma residência em São Bernardo do Campo de risco 4. Porque risco 4 era a determinação. Tira e bota abaixo aquela residência, porque aquilo lá é risco iminente que a pessoa está correndo. Então nós estamos resolvendo. Tem área que era ocupada, hoje só tem árvore toda dessa sala aqui que nós reflorestamos, replantamos.
Isso casado com urbanização de favelas, casado com regularização fundiária e casado com construção de novas moradias. Então foi um planejamento integrado, foi um plano diretor de habitação para ir solucionando o problema. Agora você faz isso olhando no curto, médio e às vezes longo prazo. No caso de longo prazo que foi 2028. Ah, pode furar o planejamento, pode não dar 28 e ir para 32. Tá tudo bem, mas em algum momento você vai consolidar esse planejamento e vai resolver. Você pode ter problema conjuntural, agora a economia está mal, então vai, por conta disso, pode ter que você esticar o planejamento. Mas você tem um planejamento, você sabe o que fazer. Qualquer um que sentar naquela cadeira lá, se o meu assessor não está fazendo, pode ser por incompetência. Mas o plano está feito, está pronto, é só seguir, não tem o que se preocupar, só dar sequência. Então, por isso, eu falei disso para a saúde, eu falei disso para a segurança, eu falei disso para a educação, falei disso para transporte e falei disso para habitação. É a mesma coisa. Não tem segredo. Agora, tem que ter muita dedicação de muitas horas de trabalho no dia. Tem que ter paixão pelo que faz, tem que querer fazer. Então, aqui é como um sacerdócio. Se você se dispõe, você não pode fazer igual o João sem palavra, sair passeando para o mundo com o seu brinquedinho de voar. Você tem que se dedicar a governar. Você tem que se dedicar a cuidar. Então será assim também para a habitação. Ou seja, durante meus 8 anos teve uma única ocupação em São Bernardo do Campo. Porque tinha plano de governo, tinha um plano diretor habitacional, tinha política para valer, arrojada, e tinha diálogo com os movimentos. Então, o diálogo com os movimentos, tinha um camarada que era considerado muito radical em Diadema, que tem projeto de São Bernardo. Então, você pergunta para o Manuel Boni, ele tem projeto de São Bernardo. Você pergunta para o Eduardo, da entidade, uma das entidades de moradia, ele tem projeto de São Bernardo. Você pergunta para o Ronaldo da Diadema, ele estava desenvolvendo o projeto de São Bernardo. Você pergunta para o... Sim, todos os momentos que desejou ter projetos em São Bernardo, que nós tínhamos desde assim, das ações do município e as ações das entidades que acessavam a linha Minha Casa Minha Vida para desenvolver o projeto. Todo apoio. Todo apoio. É por isso que não teve uma única ocupação nos 8 anos do meu governo. E será assim para o Estado de São Paulo. Nós vamos dialogar, aliás, eu tenho um diálogo fantástico com todos os movimentos de moradia, que tem uma grande expectativa no nosso projeto de governo, onde nós vamos trabalhar para responder a esse problema de habitação, a partir de um estudo que tem que ser feito. Por exemplo, a deputada Ana do Carmo, não sei se você se lembra, aprovou um projeto para fazer mapeamento de risco no estado de São Paulo. O governador vetou. Qual a razão de vetar um mapeamento de risco? Você quer a comprovação mais cabal da incompetência de dizer, não vamos planejar isso não, tem risco, mas não quero saber onde ele está, porque se eu souber, eu tenho a obrigação de agir para resolver. Essa é a declaração, essa é a confissão. Devia responder um processo de crime por isso. Eu não quero saber onde está o risco. É isso que o governador fez. Isso aqui é criminoso. E é assim que eu vejo. Se tivesse mapeamento de risco, provavelmente o prédio do Paissandu tinha sido diagnosticado como risco e poderia ter sido evitada aquela tragédia. Você percebe? Como é criminoso? E você vê outras alternativas além de construir diretamente unidades para minimizar esse problema da habitação? Porque só construir também demanda muito orçamento. Tem outras alternativas que você enxerga como? Tem, pode ter. Isso aí nós vamos discutir com os movimentos. Porque, assim, os movimentos pode ter alternativa de construção em mutirão. Você pode ter alternativa, você tem as alternativas dos prédios.
que pode estar disponibilizado para fazer de uma forma segura uma adaptação, modernização e colocar à disposição de moradia. Você tem um conjunto de ações que pode fazer a partir do seu diagnóstico, né, e das ações de forma planejada para ir resolvendo essas questões. Não é só construção. Né? Você tem prédios e prédios aí que você pode eventualmente ser trabalhado. Portanto, de novo, o Estado interagindo com a União. A União tem muitas propriedades aqui na capital e nas grandes cidades, que é possível, plenamente possível de ser trabalhado. Precisa muita vontade de fazer, vontade política e trabalhar com determinação. Ok?